Fernando Sardo e o seu bambulon, um dos instrumentos que esse professor, esse educador, arte-educador, desenvolve no seu trabalho profissional e que colabora com várias cidades brasileiras, inclusive com a nossa Santo André e a nossa Escola Sabina. Fernando, essa amostragem que você está trazendo é muito tímida em relação a todo aquele instrumental que a gente observa lá na Sabina. Lá na Sabina, o visitante, ele vai ter como entender todo o processo de criação seu, as pessoas que estão lá, os monitores, eles receberam toda uma carga de informações? Sim, o mais importante que os monitores vão passar, né, para o público no Sabina, assim, é sobre os instrumentos mesmo, né? Não tem nenhum foco assim sobre o trabalho do autor, assim, Fernando. O foco principal é mostrar, né, desde quando eu criei os instrumentos, desde da conversa com o pessoal do Sabina, assim, o projeto já era de fazer instrumentos musicais que demonstrasse assim como funciona, como que acontece, tem um caráter mais científico, lúdico e científico, né? E artístico, né, lúdico, científico. Então, na brincadeira, as pessoas podem ficar mexendo nos instrumentos e criar suas melodias, criar suas músicas. Então, acho que é importante estimular a criatividade. Internamente, naquele espaço interno, tanto como externo. Externamente. Exatamente. E lá os monitores no espaço externo, vocês vão ver que eles estão mais focados em mostrar como é que o som acontece fisicamente, qual que é o princípio físico da acústica, mesmo da realização dos instrumentos de cordas, de sopro e percussão. Dentro, a gente já vê que o instrumento ali é uma instalação sonora feita construída, né, com diversas fontes sonoras que estão agregadas numa única estrutura e tem a ver com a sucata, com o meio ambiente, com o reaproveitado. A reciclagem, então, né? Exatamente. Então a criança já percebe, poxa, uma lata virou um instrumento que dá um som de corda, um tubo de PVC virou flauta, né? Então, porque quando você começou assim, a pensar na criação desses instrumentos, você estava pensando em tirar um som diferenciado e utilizar essa matéria-prima que existe no lixo da cidade. Sim, acho que, bom, são duas coisas. Acho que o foco principal mesmo, como artista, né, como criador de som, como buscador de novos sons, né, eu considero assim, descobrir novos sons, novos timbres, para mim, ele funciona como um estímulo a criar novas músicas. Para mim, ele funciona assim. Então, a reciclagem primeira que eu busco é a reciclagem da minha própria criatividade. Ou seja, eu não repito composições parecidas ou CDs parecidos. Então, os meus trabalhos sempre vão variando. Bambuzais é um? Exatamente. No Bambuzais eu explorei... Grupo Experimental de Música é outro. Exatamente. No Bambuzais eu explorei muito mais, né, as matérias-primas orgânicas, né, encontradas na natureza. Então, a cabaça, bambu, madeira, folhas. Eu fui compondo e criando músicas com esses instrumentos que são de cordas, sopros e percussão. E no GEM, já Grupo esse lado... Experimental de Música. Isso. Quando fala grupo, é porque existem mais elementos. Sim, sim. Esse projeto, ele nasceu na EMIA, em Santo André, quando eu estava ministrando uma oficina. Eu percebi ali que quem chegou para ser meu aluno já eram artistas, músicos. E eu já tinha um projeto artístico de criar uma instalação sonora. Mas aí eu tentei juntar uma coisa com a outra e deu muito certo. As pessoas toparam, então são moradores aqui da região também que estavam ali naquele momento, né? Então nós construímos, eu falei assim, o projeto vai ser assim, vamos passar aqui, construir várias fontes sonoras para colocar numa estrutura musical, né? Numa estrutura plástica, e construímos então uma instalação sonora chamada dessintetizador. É um nome difícil, mas que sintetiza realmente, exatamente, né? que é a nossa brincadeira de desintetizador. Dessintetizador. Desino, né? O S carregado. É uma brincadeira, mas com isso, como a gente foi criar instrumentos, criar fontes sonoras, e assim, no caso do GEM, a matéria-prima é urbana, né? Para mim, a brincadeira que a gente vinha conversando nos nossos encontros, assim, era que o mundo sempre leva a gente para sintetizar tudo, né? Então tudo vai ficando muito rotulado, muito dentro de modismos, a gente né? até E o nosso caminho assim, era o contrário. Os bambuzais é muito singelo. Aqui, o urbano, a ferramenta, Sim, tudo, né? Quer dizer... Esse é o contraste até da própria matéria-prima e da próprio som que você vai encontrar em cada CD, né? Um é mais perto da natureza, né? Muita matéria-prima ali, muitas composições que nasceram quando eu estava ali em Paranapiacaba, nas cachoeiras e tal. E
Agora, o gênio já é esse contato urbano, é realmente o reaproveitamento da matéria-prima, só que eu costumo dizer assim, que para mim a reciclagem principal é da minha própria criatividade, e espero que isso aconteça também com quem ouça, ou com quem, né, esteja tocando ou ouvindo a música, né? Nós começamos esse último bloco, você interpretando o bambulon. Uhum. No bloco anterior, você interpretou o primeiro instrumento, A citarola. Né? citarola. Agora nós temos aqui, nós queremos encerrar o programa, sim. né, a sua apresentação, e esse programa que mostra um aspecto da Escola Sabina com esse terceiro instrumento. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço.